Vamos começar? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira de 2 aulas gratuitas sobre rostinhos descomplicados. Eu me chamo Sten, trabalho na área já há 14 anos e posso lhe garantir, já vivi e vi muita coisa. E estou aqui para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência, né? No caso das minhas, acho que é. Olha, quando eu dei início, de fato, a trabalhar na área pet, né? Eu estagiei durante 3 meses em um banho-tosa de um conhecido da família da minha esposa. Na época a gente era noivo. Não deu caso. Enfim, o que acontece? Presenciei muita coisa, acho que assim como você, né, que deve estar me assistindo nesse momento, não deve ter iniciado da melhor forma. Qual seria a melhor forma? Tem numa escola especializada. Eu iniciei dentro do banho-tosa, pegando costumes de outras pessoas e muitas das vezes não realizando um trabalho adequado. Pelo menos essa foi a vivência que eu tive nos meus primeiros 3 meses, me tornando um tosador, porque nem gruma eu sabia o que bexiga era. Eu sei se tu, mas comigo era assim. Confesso a vocês que eu apanhei muito, tá? Não tinha alguém que me ensinasse algo diferente, porém, até o básico para mim era muito louco. Eu não dominava a técnica, a ferramenta, eu não tinha o menor jeito com o manejo com animais. Então isso com certeza criou não pode falar palavrão, um bloqueio na minha cabeça. Até chegar aqui, eu percorri um longo caminho, né, dentro desses 14 anos. Mas teve uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você que me fez virar a chave. Eu queria saber o que bexiga era groomer. Como eu poderia me tornar um. E isso me despertou. Fez eu abrir a mente fora dos 4 cantos, das 4 paredes do banho-tosa. Eu pude enxergar que dessa maneira eu conseguiria alcançar voos mais altos. Quem não quer ter o seu trabalho reconhecido? Se você não quisesse, você não estaria aqui participando dessa aula juntamente comigo nesse momento. E aí eu faço uma pergunta para você. Você também já passou por isso? Já iniciou na área pet, no banho-tosa ali, num sabadão cheio de cachorro? Fiz, apareceu um serviço aqui para você, porque comigo foi assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, mas eu fui. Então, você fica perdido. Você não teve a formação adequada. Qual seria a formação adequada? Como eu falei anteriormente, numa escola especializada. A maioria de nós que já está nesse segmento há pelo menos há mais de 5 anos começou dessa forma. E é complicado porque nós criamos muitos vícios esses que se você não tomar cuidado, você vai ter sérios problemas para se desprender e conseguir almejar voos mais altos. Aproveitando para falar sobre rostinhos descomplicados, eu não tenho como não falar do nosso início, tá? Então, às vezes você sente muita dificuldade, poxa, acha que isso não é para você, cria inúmeras barreiras na sua cabeça, enfim, o tempo vai passando e você vai se complicando. Então eu queria te convidar a, juntamente comigo, fazer um tour de quando nós começamos e por que estamos até aqui nesse momento. Bora? Com certeza você já deve ter tido essa experiência. Qual? Que o banho-tosa, trabalhar como um groomer, como um tosador, como você queira ser chamado, é incrível. Falta adjetivos para descrever nossa profissão. Porém, a maioria de nós começamos de forma errada, né? De forma inadequada. E muitos de nós criamos maus costumes e você fica se questionando, poxa, eu não consigo fazer. Ou, o pior, você começa a criar barreiras, que o cliente não gosta, que isso não dá certo na minha região. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Meu Deus, eu conheço um monte. Enquanto vocês estão pensando aí no que eu falei com vocês, vou beber um pouquinho d'água, chegar, vou dar um pouquinho d'água para cá, em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu, um abraço! A gravação aqui é assim. Beba uma água, tá? Deixando um pouco a descontração de lado, eu quero trazê-los para um assunto um pouco delicado, que é como fazer a gente destravar, a gente poder realizar trabalhos incríveis dentro do nosso banho-tosa, no nosso dia a dia. Os principais desafios de um iniciante do banho-tosa geralmente é o quê? Falta de conhecimento, é tudo muito novo e muitos de nós achamos cegamente que o máximo que pode acontecer conosco dentro dessas 4 paredes do banho-tosa é banhar cachorro,
fazer uma tosa higiênica, raspar cachorro, no máximo, pelo menos no meu tempo, não que eu esteja velho, fazer topete de poodle. Eu vou te provar que isso é um mito, que tudo é possível, porque eu, assim como estava aí no seu lugar, você que está passando por esse processo, eu achava que não tinha jeito, mas tem jeito. Quando eu falo para você que nós criamos maus costumes, porque, por exemplo, eu aprendia muitas das vezes observando o colega trabalhando. Eu hoje sou tagarela, mas antigamente eu tinha muita vergonha e medo de fazer perguntas. Então o que acontece? Eu estava ali no meio do bolo, então eu via a forma que um profissional ou outro trabalhava e na minha cabeça aquilo era verdade, aquilo era certo. Já aconteceu com você? Então, tipo, você copia aquilo que você está observando. E, infelizmente, quando você começa no banho tosa dessa maneira, você tem uma certa dificuldade de aprender o novo e o pior, o certo. É cada situação que a gente passa na vida. Esse é o lado da minha ajudante aqui, ó. É dela, viu? Olha avisando. Deixa ela. Então, o que eu quero mostrar para vocês. Rotina cansativa. A rotina de banho tosa é cansativa, sim. Porém, quando você se perde nesse processo, acredita que não tem possibilidade de crescimento, ela vai ficar muito mais cansativa mesmo. Eu tenho certeza que você também conhece alguém que já desistiu de trabalhar com banho tosa porque é estressante, né? Mas você trabalhar com animais é maravilha. Você já ouviu? Eu tenho certeza que você já ouviu. É maravilhoso sim, mas é estressante, é cansativo e faz parte. É normal. E uma coisa muito rotineira, né? Muitos de nós aprendemos a trabalhar literalmente dentro do banho tosa, aí não queremos ter contato com o tutor. Por falta de contato, a comunicação é horrível, porque o tutor chega pedindo uma coisa, a recepção entende outra, passa outra para tu e tu também entende outra. Olha a loucura, você já deve ter passado por isso. E aí fica aquela história, poxa, mas a recepção, o banho tosa, é horrível, eu sei. Por isso que você coloca na sua cabeça que o quê? Que o cliente não vai gostar de um rostinho diferente. Por quê? Porque você tem medo de conversar com a pessoa. Aí cria-se na sua cabeça imaginar, tipo, mas ele não vai gostar. Não é assim que funciona. E é exatamente por isso que você está aí travado e não consegue realizar um bom rostinho. Não é porque você não tem a competência. É porque é um bloqueio emocional teu mesmo. Tu botou na tua cabeça que só o teu cliente que não gosta disso. Você já experimentou apresentar algo diferente? Você já experimentou ter acesso ao cliente, perder aquela vergonha? Então, poxa, mas o que isso tem a ver com rostinho descomplicado? Tudo. Como é que você vai realizar um rostinho que na sua cabeça é bonito se você não convencer o seu cliente do contrário? Me diz aí. E outra coisa, você precisa ter um básico bem feito. Por quê? Por acaso, porventura, você que está me assistindo nesse momento, não tem o domínio correto de tesoura, você vai ter muita dificuldade, você não vai conseguir aplicar o que eu vou realizar na nossa segunda aula, tá? Eu tenho certeza que você vai olhar assim, pô, isso não é para mim. Mas por quê? Porque você não teve um básico bem feito, bem realizado. Então isso realmente vai te dar uma dorzinha de cabeça. E se você não domina essas ferramentas básicas, você vai cometer muitos erros, vai ferir os animais. Eu sei que você não teve intenção de ferir, não estou aqui para te julgar. Mas se você não domina a ferramenta, o risco é iminente. E aí como é que fica? Como é que o cliente vai confiar em você? Já parou para analisar sobre isso? E um dos principais problemas para a não realização de um bom rostinho, sabe o que é? Não é apenas a tesoura, não é o uso do pente, é o manejo com o animal. Então, existem animais que dão trabalho, existem animais que é uma verdadeira capoeira ali na mesa e você precisa se atentar sobre isso. Saber lidar com os animais em situações adversas. Quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. Porém, o maior perigo que eu, segundo a minha ótica, vejo, é o comodismo. Porque existem profissionais que, cara, isso aí não serve para nada. O que eu já sei é o suficiente. Poxa, o mercado já está aí mega evoluído. E não é legal você achar
que o que você sabe é o suficiente. Tipo, você vai fechar a mente para o novo. É horrível. Não tem coisa pior do que o comodismo. Para mim, a principal diferença, né, de um groomer comum para um groomer de sucesso está nada mais nada menos do que na ousadia, na força de vontade de querer ser melhor todos os dias. De querer sair da mesmice todos os dias. É claro, por que eu falo isso? Você precisa ter muita força de vontade, porque a nossa rotina é cansativa, sim. Vão ter colegas que não vão estar na mesma sintonia que você e vai dizer que isso é bobagem. Ô, cara, para com isso. Que porcaria de groomer o quê? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Tá, Sten, mas o que eu faço para ser um groomer de sucesso? Não vou muito longe não. Maga, quando tu saiu lá da tua cidade, lá de Sertão, o que é que te fez assim? Poxa, aqui para mim não dá. Especialização, fazer cursos. Você que fez um curso básico, amém. Você tá nota 10. Mas eu não fiz um curso básico no meu início, né? A Kelly também não fez. Mas, tipo, você vai ali se acostumando, se acomodando com aquela rotinazinha básica e você acha que é o suficiente. O que te torna diferente é a busca por conhecimento. É o que você está fazendo aqui hoje. Tá? Você certamente aprendeu a fazer um rostinho, mas ainda tem aquela barreira, você não conseguiu assimilar e está em busca de alguém que consiga, tipo assim, abrir a cabeça, bota ali dentro e diz, olha, é assim que faz. Não é isso? Depois você está aqui? Eu sei. Por isso que eu também estou aqui prontamente para te ajudar. E vou te confessar uma coisa. No meu início, eu não tinha facilidade de aprender. Então é exatamente por causa disso que eu me aventurei, né? Me especializei, me capacitei para poder hoje ajudar pessoas, como eu quero te ajudar aqui. E aí eu quero falar sobre rostinho. Olha só que loucura. Quando eu comecei a me aventurar a fazer meus primeiros rostinhos, eu não sei nem se pode falar um negócio desse uma hora dessa. Meu filho, era pornográfico, poxa, meu trabalho era muito feio. Mas eu amava, porque na minha cabeça eu achava que eu conseguia fazer. Você via força de vontade, mas força de vontade não é o suficiente quando você quer realizar um trabalho de alto padrão, de alta performance. Então requer muita técnica avançada. Com o passar do tempo eu fui percebendo isso. Eu não apago os meus trabalhos, e se eu fosse você eu também não faria isso, porque para fazer aquele antes e depois, para mostrar o quanto foi necessário aquilo para você evoluir, para você buscar ser diferente. Mas que é bizarro. Meus trabalhos são Jesus, eu mostro já para vocês. Eu mostro. Uma das coisas que eu também me recordo muito, mas muito. Tem coisas que são marcantes, né? Era quando eu queria adquirir os meus materiais. Poxa, acredito que no início todo mundo passa por dificuldade. E você procura adquirir equipamentos que caem no seu bolso, é muito normal isso. Elas não eram tesouras de alta performance, não eram tesouras excelentes, mas era o que eu tinha e eu procurava trabalhar. Suava muito, né? Errava muito. Eu perdia facilmente a afiação das tesouras porque eu não sabia utilizá-las da forma correta. Putz, era muito complicado. Eu faço essa leitura hoje. Na época, eu não entendia, não conseguia enxergar que o problema era eu. Eu era o problema, não as tesouras. Porque eu não sabia identificar, eu não sabia utilizar, sabe? Então, a dica que eu te dou é, investe, além do conhecimento, investe em seus materiais. Porque, para mim, a tesoura, pente, em especial essas ferramentas, é como algo íntimo, é seu. Por exemplo, se alguém usar a minha tesoura, eu vou perceber, eu vou notar a diferença na hora, né? Porque cada um tem uma pegada diferente, né? Então, invista em você, invista nos seus equipamentos, que com certeza você vai colher bons frutos disso aí, viu? Não esquece, essa dica aí é de ouro. E um ponto muito importante, a maioria dos groomers que eu conheço tem dificuldade de comunicação. Não só de falar com o cliente, não. De usar a rede social. Cara, foi um divisor de águas quando eu aprendi a trabalhar com a rede social. Os meus trabalhos eram feios, como eu já falei, eu não tenho vergonha de ser. Era feio, era muito feio. Mas era o que eu usava para poder divulgar meu trabalho. Então tinham pessoas, sei lá se era por pena, oh Jesus,
Mas eles me procuravam, eles me caçavam na rede social. Então, seja no Stories, eu não sabia fazer Stories na época, usava muito o feed, né? O Instagram não tinha 10% das possibilidades que tem hoje, mas eu te encorajo a sair da mesmice, aprenda a usar a rede social. Tem, mas eu tenho vergonha de aparecer. Beleza, não aparece, mostra o cachorro, mostra um pouco da tua rotina. O importante é que você faça algo diferente. Agora, tu não vai fazer nada do que eu tô falando, e tu tá querendo aprender a fazer roxinha, tu tá de sacanagem também comigo, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu fazia bastante no meu início, eu via algum cliente em potencial e eu perguntava se ele queria fazer uma permuta. Poxa, paga só o banho, eu te dou a tosa, mas eu posso fazer a tosa que eu quero? Que eu acho seu cachorrinho assim, cachorrinho assado. Eu fazia muito isso, né? E tinha hora que eu me perguntava, pô, mas até quando? Né? Não é fácil, você está precisando de grana e fazer praticamente as coisas de graça. Mas foi assim que eu comecei a ter mais confiança, tá? E aí tudo isso que eu fazia, eu postava nas redes sociais, fazia lá meus vídeos. Na época eu usava muito o Facebook. Enfim, eu usava rede social. Então eu fazia muita permuta, até que as coisas foram melhorando. Eu lembro que no ano de 2018, eu peguei uma cadelinha e fiz uma tosa asiática. A primeira tosa asiática que eu fiz nela, eu já estava evoluindo. Mas lembra que eu te falei? Nunca apague os registros anteriores. E aí eu fui fazer um upgrade nela, né? Fui renovar o corte, conversei com a tutora, ela aceitou. Vou mostrar para vocês aqui como é que ela ficou. E cara, eu fiz várias fotos e comecei a divulgar. Até hoje tem pessoas que trazem essa foto para mim, para eu fazer tosa asiática, né? Para mim foi a melhor tosa asiática que eu já fiz na vida, tá? Então essa aí fica mais uma dica para você que quer melhorar a tua performance. Para você melhorar, além de tudo que eu falei, de técnicas, melhorar a comunicação, você precisa treinar, ué. Sem treino não tem como chegar à excelência. E aí, Lindinha, tá gostando aí? O que eu tô falando? Tô. Amém, glória a Deus. Minha filha tá gostando. E tu que tá gostando aí? Tô gostando. Então, se você, né? Peraí que eu vou dar uma olhada no roteiro. Eu queria te fazer algumas perguntas, né? Qual a tua principal dificuldade? O que é que você identifica, tipo, poxa, Sten, eu não consigo segurar o cachorro, eu não consigo usar uma tesoura tubarão, eu não consigo usar uma tesoura semidentada, eu tenho dificuldade de identificar qual a diferença de uma para outra. Toda pergunta é válida. Se você está com dúvida, eu acredito que a hora é essa. Tem dúvida? Manda no nosso grupo. Eu vou liberar agora para você poder interagir comigo lá. Eu estou aqui para poder te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Se você realmente está a fim de sair do básico, eu te convido a estar conosco na nossa próxima aula. Tá? Daqui a 2 dias você vai estar aqui comigo. Vamos fazer um rostinho juntos. E eu tenho certeza que você vai mudar a sua percepção. Vai mudar a sua visão sobre esse contexto todo. Que rostinho sim, ele é descomplicado. E quem complica somos nós. Então eu te aguardo na próxima aula. Eu espero que você esteja com muita sede de aprender, porque eu estou com muita sede de ensinar. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.